Nesta semana na novela Contigo Sim, Nélida encontra Ângela chorando no corredor e pergunta o que aconteceu. A moça explica que brigou com Leonardo, mas a enfermeira-chefe, com todo o jeitinho, chama a atenção da moça, dizendo que ali dentro, ele é o Dr. Santillana, e ela, a enfermeira Gutierrez, pois é preciso manter uma atitude profissional. A enfermeira dá razão à sua chefe, mas revela que o médico não quer trabalhar com ela, assim como ela também não quer trabalhar ali. Mais uma vez, Nélida lembra a moça que, quando veio procurar emprego, disse que queria ajudar as pessoas como enfermeira e estava estudando medicina para montar uma clínica em seu povoado e também ajudar os mais necessitados. Já dentro do elevador, Ângela confessa que, apesar de tudo o que está acontecendo na sua vida, não esqueceu de seu sonho, e a enfermeira-chefe aproveita o gancho para dizer que a fundação é o melhor lugar para a moça trabalhar, pois é lá que ela conseguirá ajudar os mais necessitados, como sempre sonhou. Porém, a moça resolve abrir seu coração e diz que acha que vai perder o emprego por causa da desavença com Leonardo, e também porque não existem vagas em outros setores. Além disso, com o bebê e a barra que está enfrentando na universidade, não sabe se terá condições de tocar sua vida para frente. Nélida pergunta o que está acontecendo com os estudos da enfermeira, e ela conta que vai ter que prestar um exame para ver se ela está apta a se formar e só poderá continuar com os estudos se for aprovada. A enfermeira-chefe, demonstrando empatia, pede à moça para não desanimar e seguir em frente, principalmente por causa do filho que ela está esperando. Enquanto isso, na mansão dos Vega, Luz pergunta a Adela se é verdade que Ângela está grávida. Geraldo aparece bem na hora em que a cozinheira estava contando que sua filha só soube de seu estado no dia anterior. Adela pede ao patrão que não demita sua filha do hospital, mas apesar de dizer que nunca iria fazer uma coisa daquelas, quer saber de quem é o bebê que a enfermeira está esperando. A cozinheira então conta que o filho é de Álvaro. Preocupado, Geraldo diz que vai ser obrigado a cancelar o casamento civil de sua filha o quanto antes. E no escritório, Álvaro diz a Samantha que não sabe como aquilo foi acontecer. Mas Samantha só quer saber desde quando o marido está a par do estado da enfermeira e ainda o acusa de mentir mais uma vez. Os dois discutem e Álvaro, se fazendo de vítima só para variar, se queixa, dizendo que a moça nunca acredita em nada do que ele diz e avisa que não tem mais saco para isso. Mas a moça resolve perguntar o que os dois vão fazer em relação ao bebê de Ângela, pois obviamente o rapaz não está pensando em ser pai. Surpreso com a afirmativa da influencer, o falcatrua não tem outra saída a não ser concordar e ainda diz: "Pode ter certeza que o que eu menos quero na vida é ter um filho com Ângela." Dito isso, agora Álvaro vai ter que responder a próxima pergunta da esposa, que quer saber que atitude ele vai tomar para se livrar do pacotinho. E o idiota, que foi pego de surpresa com o inquérito de Samantha, resolve perguntar à influencer o que ela quer que ele faça em relação ao filho. A moça simplesmente responde que quer que o marido obrigue a enfermeira a fazer um aborto. Na periferia, Pablo consegue levar Guibo até a porta do cortiço e pede uma trégua ao menino, que está bravo com ele desde que o viu beijando sua mãe. Mas, assim que o motorista se despede, o garoto sente que tem alguém vigiando, mas não consegue ver nada. Na verdade, é a miniatura da falecida Dona Pura que seguiu o cantor mirim até em casa. E no hospital, depois de dar a primeira raciocinada, Álvaro resolve contestar a decisão de Samantha e diz: "Você não pode estar falando sério. Você quer que eu peça a Ângela que mate o nosso filho?" Sem se mover, a influencer pede que o rapaz seja menos dramático, mas ele continua com o dramalhão e diz: "E eu que sou um monstro, santo Deus. Não posso pedir a ela algo assim, nem sequer me atreveria a pensar nisso. Em que mundo você vive para pensar uma coisa dessas?" Samantha então coloca palavras na boca do rapaz e diz: "Você não quer essa criança, né? Além disso, você nem sabe se é seu." Álvaro fica ainda mais irritado e grita: "É claro que é meu! De quem mais seria?" A moça se mantém firme e sugere que a criança possa ser de Leonardo. Aí mesmo é que o falcatrua se irrita. Cuspindo saliva de tanta raiva, Álvaro responde: "Ângela nunca chegou a ter nada com Leonardo." Percebendo que está conseguindo tirar o marido do sério, Samantha continua implicando e diz que neste caso, talvez seja de um dos clientes da moça quando ela era acompanhante de luxo. Pronto. No limite, o rapaz desabafa e joga na cara da mulher que, quando ela fala daquela maneira, faz com que ele se arrependa de ter se casado com ela. Mas Samantha não deixa barato e responde que é ela quem se arrepende cada vez mais, porque com tudo o que está acontecendo, está convencida de que ele continua apaixonado pela enfermeira. Para completar, a moça ainda diz que, se o bebê nascer, nunca mais ele vai se livrar da ex-mulher. Álvaro pergunta então à esposa:
Se ela não consegue entender que o fato dele ser pai não significa que tenha que ter algo com Angela. Porém, Samantha avisa que não acredita nisso e dá um ultimato ao marido, mandando-o escolher entre o filho ou ela e sua fortuna. Enquanto isso, Luz recebe a visita de Nancy no trabalho e fica sabendo que estão tentando reunir todos os recibos de pagamento das parcelas da conta de água para que tenha provas e possa tocar adiante o processo. Mas a doméstica estranha a visita da advogada, que decide contar que foi ver sua cliente porque está preocupada, já que a moça não comentou nada sobre voltar para o marido. Luz, então, avisa que não quer continuar com o processo de guarda do filho porque decidiu dar uma segunda chance a Félix. E no hospital, Salma vai atrás de Angela perguntando se pode conversar com ela. A enfermeira diz que não, mas a loirona insiste em pôr o bedelho onde não é chamada e resolve dar um conselho à rival. A moça diz que a forma como ela encarou a gravidez é errada, pois o que o rapaz sente por ela é sincero, e afinal de contas, ele é o pai da criança que a enfermeira está esperando e ainda completa. Se eu fosse você, deixaria de ficar pensando em Leonardo e me dedicaria a formar uma família com Álvaro. Surpresa em estar ouvindo tanta babaquice, Angela respira fundo e diz: Acho que você não tem a menor ideia do que está falando. Você sabe que Álvaro tem uma esposa, não é verdade? E Salma responde: Por enquanto, mas no futuro, quem sabe? Quanto tempo você acha que vai durar esse casamento se Álvaro ainda está apaixonado por você? Angela, cada vez mais surpresa, diz: Você está muito perdida, não é mesmo, Salma? Não consegue se dar conta de nada. A Patricinha se irrita e diz que quem não se dá conta de nada é a enfermeira e insiste em dizer que a vida está dando sinais muito claros e gostaria de um conselho. Pra quê? A baixinha sobe nas tamancas e grita: Você não é ninguém pra ficar me dando conselhos. O que você está pretendendo? Arruinar a vida de Samantha como fez comigo? Mas ela não é sua amiga? Com um sorriso na cara, a fulana responde: Ah, sim, ela é minha amiga, mas não é sua. No seu lugar faria isso e muito mais. Eu seria capaz de tudo para dar ao meu filho uma família. A enfermeira faz questão de dizer que as duas não são iguais, e Salma sai com mais uma pérola e revela: Realmente, não somos. Eu não sou uma menina boazinha como você. Para conseguir o que eu quero, luto com unhas e dentes. Faço o que tenho que fazer e para isso não uso o coração. E enquanto na mansão dos Vega, Nancy abre seu coração e conta à Luz que gostaria de ter uma família, mas nunca conseguiu encontrar alguém, no hospital, Salma continua infernizando a vida de Angela, tentando lhe dar conselhos de como ela deve viver a sua vida. A moça comenta que sente muita pena da enfermeira, porque ela vai deixar Álvaro escapar e ninguém no planeta vai amá-la como ele. Já sem paciência, Angela responde: Mesmo que Álvaro me ame, eu não o amo. E jamais cometeria semelhante baixeza como a que você fez comigo. Eu não tenho que te dar explicações sobre meus sentimentos. Mas a moça não para de implicar com a enfermeira e para finalizar a conversa, a insossa diz: Sabe, no seu lugar eu também estaria indignada, magoada, mas isso não significa que você não sinta mais nada pelo pai desse bebezinho. E naquela noite, em outra parte do hospital, Júlio, que está sendo examinado por Fedra, descobre que o pai de Leonardo, que era namorado da médica, morreu há pouco tempo. No final das contas, Júlio e Fedra combinam de tomar um café logo depois da fisioterapia do ex-militar. Nesse meio tempo, a loira oxigenada vai contar as últimas fofocas para o comparsa e diz que Leonardo e Angela não querem trabalhar juntos. Álvaro explica que somente Geraldo pode autorizar a transferência da moça para outra ala, mas a moça resolve revelar que não sabe mais o que fazer para que o médico pare de pensar em Angela. O falcatrua, então, diz à cúmplice que ela deveria retomar a antiga estratégia de conseguir um namorado falso, para implicar com Leonardo, e também evitar que alguém desconfie que ela esteve por trás da armação que os dois fizeram para ferrar com o namoro do médico com a enfermeira. Salma diz que isso não vai dar em nada, mas Álvaro tem tudo planejado e revela: Você fica com esse tipo umas 2 semanas. Depois vocês terminam. Nesse meio tempo, Leonardo vai se sentir sozinho, pois não tem Angela. E aí, quando seu falso namoro acabar, você se faz de triste, e ele com certeza vai te consolar. Essa é a hora para você dar o bote fatal. Você só precisa ter paciência, como eu tenho. A astúcia é a nossa melhor arma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Abel dá em cima de Nancy, como Gibo sugeriu. A advogada, sem desconfiar de nada, se diverte com as bobagens do rapaz. E no apartamento de Dário, depois do lesco-lesco, Samantha reclama da gravidez de Angela, enquanto o pediatra só pensa nas palavras de Clarinha, quando a garota pediu para passear nos jardins do hospital.
Percebendo que o amante está no mundo da lua, a influência se irrita. Porém, olhando o relógio, o pediatra resolve mandar a moça embora, dizendo que já está tarde e coisa e tal, mas ela determina que vai dormir com ele naquela noite. E vai mais longe, dizendo que espera que o marido sinta tanta falta dela, como ela sente dele, quando o rapaz a está corneando. Dário se apavora e pede que Samantha se retire de seu apartamento e de sua cama. Mas a moça avisa que ele vai ter que tirá-la à força de sua casa, pois não pensa nem em sair da cama. Na casa de Pura, Ângela chora suas mazelas para a mãe, dizendo que tem muitos problemas e acha que não vai conseguir dar conta do filho. Desesperada, a moça diz que não pode mais trabalhar na fundação e, sem emprego, não sabe o que vai fazer. Adela, sendo firme, diz à filha que ela tem que continuar os estudos e com o trabalho, mas sempre cuidando do bebê, que é um presente de Deus. Do outro lado da cidade, saboreando uma taça de vinho com Dário, Samantha deixa claro que o amante não manda nela e vai embora quando quiser. Mas o celular da moça toca e é Álvaro, querendo saber onde a esposa está. Com a maior cara de pau, ela responde que teve que fazer uma viagem de emergência a Guadalajara para verificar o abastecimento de oxigênio da filial do hospital. Furioso, Álvaro diz que, se Samantha não acredita nele, é problema dela. Calmamente, a influencer responde que nunca viu as passagens aéreas da viagem e aproveita para avisar que ainda vai dar uma passadinha em Nova York, pois também quer fazer uma surpresa para o marido. Desconfiado, o rapaz quer saber com quem ela está, mas a moça responde que ele nem imagina e ainda avisa que agora ele sabe como é chegar em casa e encontrar a cama vazia. Cornélio, que agora tem certeza do motivo de tanta dor de cabeça, diz para a esposa não o provocar, mas ela simplesmente responde: "Isso que você está sentindo agora é a mesma coisa que você vai sentir quando eu te mandar para o inferno e quando eu tirar sua irmãzinha do hospital, pois, afinal, ela já saiu do coma, não é verdade?" Álvaro tenta contemporizar, mas a influência esclarece que daquele momento em diante, as coisas vão ser feitas como ela quiser, e se ele não gostar, que pegue sua irmã pela mão e vaze para bem longe, além de pagar os milhões que ele deve à fundação. No dia seguinte, Samantha passeia com Oscar pelos jardins da mansão. O rapaz mostra seu planejamento para a cerimônia de casamento da influência, mas Geraldo aparece, dizendo que precisa ter um particular com a filha. O Aspone sai e o empresário avisa a moça que não vai permitir que ela se case no civil com Álvaro e ainda reclama da moça porque ela não avisou que ia passar a noite fora. Com 7 pedras nas mãos, Samantha dá uma patada no pai, dizendo que já está grandinha e não tem que dar satisfações. Mas ele insiste, pedindo que a moça tenha um pouco de dignidade e autorrespeito. A Patty sobe no salto e, olhando o baixinho de cima para baixo, avisa: "Papai, você já me disse que não vai comparecer ao meu casamento. Portanto, se não vai ajudar, não atrapalhe." Furioso, Geraldo, que dá de cara com Álvaro, grita para o rapaz sair imediatamente de sua casa, pois não quer mais ver a cara dele por ali. Mas o rapaz só tem olhos para a esposa e, colocando as mãos nos bolsos, ele quer saber com quem Samantha passou a noite. Calmamente ela responde que passou a noite com seu amante. Vendo a cara do corno, a moça ainda joga na cara do marido que está fazendo a mesma coisa que ele, que fica correndo atrás de Ângela e dando suas escapadinhas com a moça. Apesar da negativa de Álvaro, Samantha joga na cara dele que sabe da sua viagem a Real del Mar, justamente na mesma época em que a enfermeira foi ao seu povoado. O falcatrua, para tirar o seu da reta, admite que foi ao vilarejo, mas explica que o motivo foi a gravidez da enfermeira, pois ela estava fazendo chantagem e teve que terminar de vez com aquilo. Para dourar um pouco mais a pílula, o infeliz ainda conta: "Eu precisava ir ao lugar onde começou tudo para dizer a ela que me deixe em paz e para comprovar que não sinto mais absolutamente nada por ela." Para completar, o infeliz ainda relembra que foi pessoalmente a Nova York, só para comprar o anel de noivado, porque é com ela que o energúmeno pretende passar o resto de seus dias. Para variar, a influência deixa o rapaz falando sozinho e se manda, mas ele acaba correndo atrás dela. Enquanto isso, na universidade, Ângela descobre que seu pedido para a bolsa de estudos foi negado e, por isso, não poderá se matricular no próximo semestre, o que a impede de ser doutora. Do outro lado da cidade, Dário leva Clarinha para dar uma volta nos jardins do hospital. O médico resolve tirar os chinelos da moça, para que ela sinta a grama. Nesse meio tempo, Leonardo chega à universidade e encontra a pegajosa, mas logo em seguida, outro aluno se aproxima, levando café para a moça e cumprimentando o doutor. Salma aproveita para apresentar Matias ao médico como seu namorado e ainda dá um estalinho no rapaz para ficar mais convincente. Enquanto isso, na mansão dos Vega,
Álvaro continua tentando convencer Samantha de que Ângela é uma mulher muito manipuladora, e agora diz que ela está usando o filho para chantageá-lo. Samantha manda o marido fazer uma prova de DNA na criança, para saber se é realmente seu, e o cara concorda. E continuando sua atuação, agora entrando no modo responsável e comprometido, o falcatrua promete mandar Ângela para o inferno se o filho não for dele, mas se for, vai se responsabilizar apenas pela criança. Para arrematar a dramatização, o sujeito diz: "Eu sei que você não acredita em mim, mas creia-me, eu não te conto as coisas para que você não fique desse jeito, ciumenta. Eu sei que mentir é um grande defeito meu, mas eu quero uma família contigo." E na universidade, Leonardo, que está no pátio, percebe que Ângela está chorando, e ao encontrar Ed, pergunta o que a moça tem. Se empinando todo, o rapaz responde: "O que ela tem?" Acontece que Duarte colocou Ângela entre os reprovados e o departamento de bolsas negou seu pedido. Portanto, com sua gravidez e tudo mais, ela vai ter que abandonar a universidade. Leonardo toma coragem e vai falar com Ângela, dizendo que já soube que ela não conseguiu a bolsa. Mas a moça está magoada e responde: "Então você deve estar feliz, pois a vida está me cobrando o que, segundo você mesmo, te fiz passar." O rapaz diz à moça que ela o conhece e sabe que ele não é assim, mas tem certeza que o aluno que mais merecia a bolsa de estudos é ela, pois sabe muito bem tudo o que ela está enfrentando. E o rapaz não consegue se conter, confessando: "Não temos por que misturar as coisas. Não tenho nenhum problema em trabalharmos juntos, mesmo que me doa muito te ver com Álvaro, mas esse bebê não tem culpa." O rapaz ainda diz que gostaria muito que o coração da enfermeira fosse dele, assim como o dele ainda pertence a ela. E enquanto na mansão, começa o tititi entre Geraldo e Adela. A mulher que estava servindo o café da manhã ao patrão acaba sendo convidada a acompanhá-lo. Porém, no andar de cima, Álvaro quer ter a certeza de que não é corno, dizendo que não suportaria carregar um par de chifres. Mas a moça inverte o jogo e pergunta se ele ainda quer se casar com ela, sabendo que pode ser que ela realmente tenha um amante. Álvaro se coça, se enrola, se mexe e acaba dizendo que sim, mas se justifica que só faria isso porque sabe do amor que existe entre os dois. Nesse meio tempo, enquanto Geraldo ouve as histórias de Adela, Álvaro é fotografado tomando um uísque com o tal fornecedor que Abraão está investigando. Com a cara mais feliz do mundo, o salafrário diz ao comparsa que vai aproveitar até o último momento para tirar tudo o que puder de Samantha, pois precisa preparar o futuro para sua nova família. Pablo chega na cozinha da mansão, perguntando a Luz se ela viu o patrão. A moça explica que ele está tomando café, mas pelo visto, vai voltar a trabalhar e pede ao motorista que deixe o carro pronto. Porém, a doméstica resolve fazer a primeira fofoca do dia e conta que Samantha descobriu sobre a gravidez de Ângela. O motora não entende nada e Luz diz que ele está muito atrasado nas notícias. O rapaz aproveita para tirar uma casquinha da doméstica, mas acaba deixando a moça com o bico estendido bem no meio da cozinha. Na sala, Adela e Geraldo continuam conversando e a cozinheira diz que está achando o patrão um pouco triste. Ele conta que sua filha vai casar com Álvaro no dia seguinte, porém não aceita que o infeliz se torne seu genro. O papo dos dois está fluindo na maior cordialidade quando, de repente, aparece a Naja de muletas, que não perde a oportunidade de humilhar Adela. Nesse meio tempo, Nancy aparece na casa de Abel, dizendo que não conseguiu nada na companhia de água e precisa do documento em que a avó nomeou os primos seus herdeiros. A mulher se diverte com a atrapalhação do rapaz e aproveita para dizer que está triste, pois seu carro estragou. Prontamente, Abel diz que não tem problema e corre para pegar suas ferramentas. Enquanto isso, na mansão Vega, Mirtes lança mais um pouco da sua isca para cima de Geraldo e comenta sobre o casamento de Samantha e sua preocupação com o filho que anda muito triste. Do nada, a louca sai com uma proposta de viagem e diz ao empresário que os dois poderiam ir juntos, pois ela precisa respirar novos ares e ele também. Respeitosamente, o homem diz que ainda não está pronto para fazer aquele tipo de coisa, pois Beatriz faleceu recentemente e ele nunca viajou com outra mulher que não fosse sua esposa. A Bruaca insiste, e sem jeito, ele diz que vai pensar no assunto, mas Mirtes faz questão de garantir que o homem não vai se arrepender se aceitar sua proposta. Álvaro, por sua vez, chega cedo ao hospital para ver sua irmã e descobre que ela não está. A enfermeira conta que Dário levou a paciente, mas não disse para onde ia. Neste exato momento, o pediatra chega com a mocinha e Álvaro pede para falar em particular com o médico, avisando que o comparsa precisa pedir permissão para levar a moça a qualquer lugar. Dário percebe que o amigo está tenso e pergunta por que ele está assim.
Álvaro então conta que Ângela está grávida e tem certeza que é seu, pois, pelo tempo de gravidez, foi antes dele se casar com Samantha. O pediatra quer saber se ele vai cancelar o casamento civil, mas o falcatrua responde que jamais faria isso. Do outro lado da cidade, Abel tenta consertar o carro da advogada que, ao invés de desligar o motor, acaba acelerando e suja todo o rapaz de graxa. Envergonhada com o furo, ela manda o rapaz subir na sua casa para tomar um banho, enquanto ela tenta tirar as manchas da roupa dele. E no hospital, Dário não acredita no que Álvaro está a ponto de fazer, aconselhando o rapaz a pegar Ângela e o filho e ir para outro lugar com sua família. Mas o sujeito diz que não vai fazer isso, até porque ele está apenas começando e precisa que sua irmã fique no hospital e sendo bem atendida. Ele ainda afirma que depois vai ver como se livrar de Samantha. Geraldo chega a seu escritório já com a insossa na sua cola e é seguido por Álvaro, que diz que precisa falar com o sogro. Ele conta que Ângela e Leonardo não querem trabalhar juntos na fundação, e Salma completa, explicando que os dois tiveram um problema pessoal muito forte. Mas o empresário está mais interessado em saber por que o genro está ali para tratar exatamente daquele assunto. A moça se mete novamente na conversa, e Geraldo pede que ela se retire para que possa conversar a sós com o diretor administrativo da empresa. O empresário começa seu discurso dizendo: "Você é tão cínico que vem falar com seu sogro sobre o filho que vai ter com outra mulher." Álvaro trata de se defender e dizendo que sabe que o fato não melhora sua fama, mas se justifica afirmando que esteve com Ângela muito antes de se casar com Samantha. Ele ainda diz que a esposa já sabe e o perdoou. Por isso, vão seguir em frente com o casamento civil marcado para o dia seguinte. Geraldo grita, dizendo que ele não pode se casar com sua filha. Mas o sujeito finge que não ouve, e ensaiando lágrimas de crocodilo, enfia as mãos nos bolsos, dizendo que ama Samantha, mas vai ser um bom pai para seu filho e manter uma relação cordial com a enfermeira. O empresário se irrita e pergunta até quando ele vai ser obrigado a aguentar o cinismo do rapaz. Porém, cansado de discutir, o homem diz que precisa falar com o rapaz como pai e pede a ele que não se case com sua filha, pois sabe que o rapaz não a ama, e se fizer isso, vai torná-la a pessoa mais infeliz do mundo. Desesperado, Geraldo chega a oferecer uma compensação financeira ao rapaz, implorando que ele não contraia matrimônio com Samantha. Mas o infeliz diz que não quer nada, afirmando que ama a esposa, e vai sim, se casar com ela. E enquanto Júlio cumpre o combinado, e vai tomar um café com Fedra em seu consultório, Geraldo diz a Ângela que já sabe que ela está grávida. Sendo sincera, a enfermeira conta que se sente muito mal com a situação, pois podem achar que sua gravidez é uma traição. Porém só descobriu que estava grávida há poucos dias, e só esteve com o marido antes do casamento dele com Samantha. Calmamente, o empresário diz que a moça não precisa se justificar e pergunta se ela quer mesmo mudar de setor, pois sabe que a moça tem problemas com Leonardo. Porém, ela diz que os dois já conversaram e vão trabalhar juntos, mantendo uma conduta estritamente profissional. Geraldo diz que então está tudo acertado, e a moça agradece, contando que é o salário que ela ganha no hospital que paga a faculdade, mas talvez não poderá continuar estudando no próximo semestre, pois não lhe deram a bolsa de estudos. Nesse meio tempo, Abel passeia pela casa de Nancy só de toalhinha. A advogada entra com a roupa limpa do rapaz e toma um susto. Ela tapa os olhos, mas ele começa a se exibir, até que deixa a toalha cair. Nancy se apavora mais ainda e fecha os olhos, porém Abel continua se exibindo. Atordoada, a mulher tenta sair do quarto e dá de cara na parede, mas depois de alguns segundos consegue encontrar a porta. Nesse meio tempo, Geraldo se oferece para pagar as mensalidades da faculdade de Ângela, mas a moça se nega a aceitar. Samantha, que estava passando pelo corredor, escuta a conversa, bem na hora em que o pai da moça diz à enfermeira que ele e sua falecida esposa gostam dela como se fosse sua filha. A enfermeira agradece, dizendo que sempre considerou os patrões como pais, e Geraldo diz que está muito orgulhoso da moça e a admira, dando a maior força para que ela corra atrás de seus sonhos. No meio da conversa, o empresário pergunta se a moça ainda sente algo por Álvaro, mas Ângela diz que vai ter que dar o lugar dele como pai em sua vida, mas não sente mais nada pelo rapaz. Desesperado, o empresário pede à enfermeira que converse com Álvaro para que ele não se case com Samantha, pois tentou falar com o genro, mas ele não o escutou. Alguns minutos depois da conversa com Ângela, Geraldo é obrigado a lidar com a filha que, totalmente histérica, quer saber como o pai foi capaz de dizer à enfermeira que gostava dela como se fosse sua filha. Sem paciência, o empresário confessa que, apesar dela ser sua única filha, não se conforma com o casamento absurdo dela com Álvaro, um cara que não a ama e só vai fazê-la sofrer.
A influência insiste em dizer que o marido a ama e coisa e tals, fazendo com que Geraldo perca as estribeiras e grite: "Pelo amor de Deus, Samantha, bota a mão na consciência, Ângela está grávida dele. Onde está sua dignidade e sua decência?" Enxugando a cara com as mangas da blusa, a influência argumenta que não tá nem aí para esse bebê e está lutando por sua felicidade. E por mais que Geraldo tente convencer a moça, Samantha, socando a mesa do pai, diz que vai se casar com Álvaro, e ponto. Naquela noite, em um restaurante qualquer, Abraão dá mais um passo em sua investigação. Ele encontra o sujeito que está seguindo Álvaro e descobre que, depois do encontro com o fornecedor, o rapaz foi ao banco. Porém, o advogado se dá conta que, apesar das fotos serem claras, não são suficientes para provar nada contra o rapaz e que precisa de algo mais concreto, como, por exemplo, uma evidência que ligue o dinheiro que ele recebeu aos contratos que fez com o tal fornecedor. No meio da madrugada, Luz acorda procurando o filho e acaba despertando Abel e Pablo. Todo mundo se preocupa com o sumiço do garoto que aparece do nada, com a maior cara de pau, segurando um prato e um copo e dizendo que não sabe o que aconteceu, pois, quando abriu os olhos, já estava no pátio. No dia seguinte, Ângela aparece no quarto de Álvaro para pedir que ele não se case com Samantha e avisa que não está ali por ela, mas sim para evitar que ele estrague a vida de Samantha. Porém, o nefasto continua dizendo que o casamento dos dois foi abençoado com o filho e coisa e tal, mas a baixinha se irrita e pergunta se ele não fica cansado de bater sempre na mesma tecla. A enfermeira implora para que ele não estrague a vida da influência, mas não adianta, mesmo a moça dizendo com todas as letras que não quer mais nada com ele. Indignado, Álvaro manda a enfermeira embora, dizendo que precisa terminar de se arrumar para o casório. No quarto de Geraldo, Mirtes tenta convencer o empresário a participar do casamento da filha. Como não consegue, ela muda de assunto, e agora quer convencê-lo de fazer a tal viagem. O homem finalmente aceita a proposta, e diz que precisa mesmo se afastar um pouco, mas Ângela aparece, dizendo que precisa falar com o patrão. Logo que fica sozinha com o empresário, a moça conta que tentou falar com o ex-marido, mas foi em vão, pois ele está determinado a casar-se com Samantha. Ângela tenta convencer Geraldo a ir ao casamento, mas ele diz que não tem mais forças para enfrentar aquela barbaridade, principalmente porque não tem o apoio de Beatriz. A enfermeira, então, deixa claro que o homem nunca vai estar sozinho e sempre vai apoiá-lo, dizendo que se ele quiser, ela o acompanha na cerimônia de matrimônio. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Abrão se reúne com o fornecedor suspeito de fraude e diz que sabe que Álvaro está recebendo dinheiro para favorecer a ele com contratos do hospital. O homem nega, mas o advogado resolve mostrar as fotos que foram tiradas e ainda conta que apareceram alguns documentos que podem incriminar os dois. Porém, o sujeito não acredita no blefe e quer ver os tais papéis, mas o advogado não perde a pose e conta que a contabilidade da empresa está para entregar o relatório que mostra o desvio de dinheiro e o nome dele aparece em cada documento. Nesse meio tempo, o casamento acontece nos jardins da mansão, quando Mirtes dá o alarde de que Geraldo está chegando. A cerimônia para e todo mundo vê o empresário de braços dados com Ângela. Álvaro fica chocado com a cena e quase se esquece que é o noivo, mas o juiz continua o protocolo e quer saber se o casal aceita se tornar marido e mulher perante a lei. Leonardo não para de olhar para Ângela, para ver a reação da moça. Só quem congela na hora de dizer o sim é Álvaro. No bar, Abraão continua pressionando o fornecedor, que quer saber que garantias tem do advogado. O gordinho esclarece que ele não tem nenhuma, e vai ter que se contentar com sua palavra. Porém, adverte que se o cara não cooperar, jamais vai voltar a trabalhar para o Complexo Hospitalar Vega, e ainda vai tratar de sujar a ficha dele no mercado. Apavorado, o sujeito decide colaborar e pergunta como deve fazer para delatar seu comparsa. Enquanto isso, na mansão, depois de alguns momentos de indecisão, Álvaro diz o famoso sim. Dário, por sua vez, se sente tão aliviado que chega a enxugar o suor da testa. E Samantha, que vive no País das Maravilhas, se vira toda sorridente para ganhar o beijo do noivo. Mas ele, ainda atônito, dá apenas um estalinho de leve e sem graça na mulher. No final do casamento, Samantha corre para agradecer ao pai por sua presença. Álvaro se mete, mas Geraldo deixa claro que só está ali por causa da filha. Aproveitando a oportunidade, a influência avisa a Ângela que agora ela e o rapaz são marido e mulher. A enfermeira, por sua vez, faz questão de frisar na frente de todo mundo que a única relação que será obrigada a ter com o infeliz é como pai de seu filho. Leonardo corre atrás da enfermeira para humilhá-la mais uma vez e diz: "Você nem tenta mais esconder que continua apaixonada por Álvaro?
O que você está fazendo aqui? Veio gritar que se opõe ao casamento, ou o quê? Só que não adianta. Com a maior dor de cotovelo, Leonardo diz que isso não garante nada. Até porque Álvaro é um excelente ator, mas ela é melhor fingindo e enganando. Chorando e cansada, Ângela pergunta se é aquilo mesmo que o médico pensa dela. Agressivo, Leonardo responde: existe outra opção? Você nunca me disse que continuava apaixonada por ele e também não acredito que você não soubesse que está grávida. A moça desiste e diz para o médico acreditar no que quiser, mas Leonardo a segura pelo braço e diz que preferia odiá-la. Salma, escondida atrás de uma árvore, ouve toda a discussão. Ângela, por sua vez, diz ao rapaz que se é mais fácil para ele odiá-la, então que faça isso. Porém, ele não para de falar e continua dizendo que ela o tratou como se fosse um merda. Por mais que a enfermeira jure que não quis magoar o doutor, ele diz que não acredita e cisma em repetir a história de que ela e o ex-marido têm um plano para tirar Samantha da jogada e ficar com a fortuna da família da moça, para depois viverem felizes em família. E para completar, Leonardo diz que acreditou que a moça era uma mulher decente. Ângela levanta a mão para dar uma raquetada no rapaz, mas ele a segura e a única coisa que ela consegue dizer é que o médico é um imbecil. Do outro lado da cidade, Abel vai à casa de Félix querendo saber o que ele tem a ver com a dívida de água do cortiço. O sujeito diz que não sabe do que o rapaz está falando, mas o mecânico conta que o viu saindo da sala do diretor da empresa, acompanhado por seu advogado. Félix confessa que realmente esteve visitando o diretor, que é seu amigo, para tratar de uns trâmites. Porém, Abel não se convence e quer saber que trâmites foram esses. O bandido desconversa e manda o rapaz ir embora, antes que ele perca a paciência, mas o moço continua provocando o pai de Gibo, dizendo que se ele realmente tem tanta influência assim, que ajeite as coisas na empresa de água para não prejudicar pessoas inocentes. O bandido impõe uma condição e diz que tudo vai depender da ajuda dos primos para que sua esposa e seu filho voltem a morar com ele. E na mansão, depois da discussão com Ângela, Leonardo encontra Salma, que revela que ouviu um pouco da conversa, mas comenta que não quer imaginar como seria a vida do amigo se tivesse se casado com aquela mulher. A moça muda de assunto e diz que sabe do tamanho do erro que cometeu quando terminou com ele, pois nunca houve outro homem em sua vida e tals. Leonardo avisa que não quer falar sobre o passado, mas a oxigenada não cala a boca e diz que ela foi a primeira a dar força no namoro do rapaz com Ângela, mas implora para que ele não deixe o rancor tomar conta de seu coração. E bora dar mais um abraço no médico. Mas desta vez, Matias aparece, fingindo que está indignado com o gesto do rapaz. Do outro lado do jardim, Samantha conversa com Dário, que diz à amante que não quer mais continuar com o caso dos dois. Porém, ela deixa claro o seguinte: por que você mudou de ideia? Você continua sendo o mesmo empregado, que está sempre debaixo dos sapatos de Álvaro. Isso é óbvio. Dário tenta se explicar e diz que não se sente cômodo com a situação, mas a Patricinha abre o verbo e diz: que pena, porque não vamos terminar quando te der na louca. Eu sou Samantha Vega, e nenhum empregadinho de segunda vai me humilhar assim. Se você se atrever a me desprezar, vou te demitir do hospital, e ainda garanto que você nunca mais conseguirá emprego. Então, você decide. Enquanto isso, Geraldo vai ao cemitério pedir perdão à falecida esposa por não ter conseguido impedir o casamento da filha. Depois do casamento, enquanto Samantha, que está arrumando as malas para a segunda lua de mel, avisa ao marido que vai pegar seus remédios que deixou no andar de baixo da mansão, o sujeito aproveita para trocar mensagens com Salma. A moça conta que Leonardo e Ângela brigaram feio e parece que foi definitivo. Porém, o falcatrua adverte a comparsa que eles não podem descansar até que o médico esteja casado com ela. O falcatrua também recebe ligação de seu comparsa Leandro, que diz que está tudo certo, mas precisam fechar um negócio que ficou pendente e que precisam falar sobre os negócios do próximo mês, garantindo que a comissão do rapaz já está assegurada. Antes de desligar, o sujeito quer saber se compra a moeda centenária de sempre, e Álvaro dá sinal verde para o sujeito. Para enredar ainda mais o infeliz, Leandro faz questão de frisar, no telefonema, o seguinte: muito bem, então eu continuo te pagando, e você continua me conseguindo contratos. E nada muda. Sem entender a colocação do fornecedor, Álvaro pergunta por que as coisas deveriam mudar. Leandro então responde: não sei. Como agora você faz parte da família e vai estar ainda mais seguro dentro da empresa de seu sogro, pensei que você poderia me virar as costas. Caindo feito um patinho na arapuca, o falcatrua repete ao telefone: já te disse, Leandro, enquanto você continuar me pagando, todos os contratos e compras de material são seus.
Assim que desliga o celular, Leandro ouve o trecho da conversa com Álvaro que gravou, justamente quando o rapaz se incrimina. Leonardo comenta com a mãe que está feliz por ela não precisar mais de muletas, enquanto Mirtes arruma as malas para viajar com Geraldo. O rapaz ainda insinua que ela está indo muito bem em sua reabilitação, e acha que o motivo é o pai de Samantha. Mirtes revela que não quer que o amigo a veja como uma inválida, já que precisa estar bem para apoiar o empresário, pois os dois estão vivendo situações parecidas. Leonardo resolve comentar que a mãe não sentia por seu pai nem um décimo do amor que Beatriz e Geraldo compartilhavam, e a doida se possui. Olhando bem para a cara do filho, ela diz: "Você vai jogar isso na minha cara toda a vida? Seu pai morre e vira santo, enquanto eu sou considerada a pior mulher do mundo. Você está descontando em mim a sua raiva porque te mandaram para o inferno. Mas na verdade, você deveria estar agradecido." O médico tenta racionalizar a conversa e diz que os dois estão conversando sobre ela e Geraldo, e aquilo que ela disse sobre os dois estarem juntos na solidão parece muito piegas. Mirtes se defende, dizendo que esse assunto só interessa a ela e ao empresário, mandando o moço não se meter. Ela ainda diz que os dois são apenas amigos, mas são livres e não tem que dar explicações a ninguém. Nesse meio tempo, Abraão vai ver Geraldo no hospital e diz que já tem uma pista concreta, porém não quer adiantar nada, porque ainda não tem provas. O homem diz que só pode adiantar que, se der tudo certo, logo vão ter Álvaro na palma das mãos. No cortiço, Luz chega do casamento de Samantha e encontra Félix com o filho. O rapaz diz que quer falar com a esposa a sós. E logo que o garoto entra em casa, ele conta que Abel foi à sua casa tirar satisfações, porque acha que ele está envolvido no rolo da água da propriedade. Se fazendo de bonzinho, o sujeito diz que tem um amigo na empresa fornecedora e pode ajudar, mas não quer rolo com ninguém. E no apartamento de Léo, Mirtes aconselha a comparsa a aproveitar a semana em que ela estará viajando para fazer ciúmes em seu filho, com um namorado falso. Ela lembra que Leonardo está sozinho e vulnerável, por isso, aquele é o momento perfeito para ela dar o bote final e reatar o noivado com o rapaz. Salma diz que precisa fazer tudo de uma maneira em que ele não se sinta pressionado, e ainda diz que se preocupa porque Léo e Ângela estão passando muito tempo juntos. Geraldo chega ao apartamento do médico para buscar Mirtes para a viagem. Na periferia, Gibo encontra sua nova amiguinha e leva lanche para ela. A menina, que é a miniatura de Pura, se chama Estrela e vive nas ruas. Nesse meio tempo, Félix continua jogando sua lábia para cima de Luz e diz que sabe que é culpado do problema do filho e, por isso, está fazendo todo o possível para curá-lo. Dentro de casa, Pablo se remói de ciúmes. Naquela noite, Ângela e Leonardo atendem uma criança que está com muita febre e enjoo. O pai da criança conta que o menino é mudo, e Nélida, que também está acompanhando a consulta, pede que o homem espere do lado de fora, enquanto examinam o menino. Leonardo começa o exame, mas, quando levantam a camisa do garoto, observam uma ferida infectada. Imediatamente, Ângela reconhece o machucado e diz que aquilo foi uma picada de uma determinada aranha, e ela já tinha visto vários casos como aquele em seu povoado. E, enquanto Luz conversa com o filho que está nervoso com a cirurgia, no hospital, Ângela vai checar o menino e percebe que Leonardo dormiu na poltrona ao lado dele. Com todo o carinho, ela cobre o rapaz com uma manta e, fazendo um carinho no rosto dele, pergunta a si mesmo como vai conseguir deixar de amá-lo. Do outro lado da cidade, Adela se oferece para ajudar a colega na faxina da casa, e a doméstica manda a mulher limpar o estúdio de Beatriz. Ela encontra os diários da artista e começa a ler a linda história de amor que a falecida patroa viveu com o marido. No cortiço, Gibo leva lanche mais uma vez para sua amiguinha, mas é seguido por Luz, que descobre o segredo do filho. Do outro lado da cidade, Leonardo chega em casa e é recebido por Salma, que diz que quer ter uma família e ainda pede a opinião do rapaz se deve ou não falar com Matias sobre suas intenções. Ela pressiona e Leonardo acaba confessando que também sonhava em ter uma família, mas o destino não quis. A louca aproveita o gancho para frisar que os dois têm os mesmos planos para o futuro. Na periferia, Gibo é obrigado a se explicar sobre Estrela, não só à Luz, mas também aos primos. Abel mata a charada e descobre que foi por causa da menina que o garoto começou a se fazer de sonâmbulo. Vendo que não estão convencendo ninguém, as crianças começam a fazer a maior chantagem emocional. Mais uma vez, o mecânico é sincero e diz que os dois são os maiores chantagistas do mundo. Mas Pablo, que tem o coração mole, diz que a menina pode ficar morando com eles na casa. E chega a hora da cirurgia de Gibo. Todo mundo está no hospital, inclusive Ângela e Estrelinha. 3 semanas depois,
Dário está com Clarinha e ajuda a moça a se levantar da cadeira de rodas. Agora, o pediatra quer que a moça dê seu primeiro passo. Ela tenta, mas acaba caindo no colo do médico e pinta o clima. Nesse meio tempo, Álvaro retorna ao trabalho e recebe o recado da secretária que Abraão precisa muito falar com ele. Segundos depois que a moça termina de dar o recado, o gordinho entra e avisa que os dois precisam conversar sobre um assunto que vai deixar o rapaz fascinado. Assim que fica sozinho com o falcatrua, o advogado atira uma pasta em cima da mesa do diretor administrativo do hospital. Quando Álvaro abre, se dá conta que foi fotografado recebendo suborno de Leandro, o tal fornecedor que estava sendo favorecido. Mas não é só isso que o homem tem para dizer. Com o maior sorriso do mundo, ele explica que na pasta também estão os relatórios contábeis das compras dos insumos do hospital, que mostram que falta muito dinheiro para fechar as contas, e avisa: tenho todas as provas, Álvaro, e você não vai conseguir ir mais adiante dentro desta empresa. No hospital, Luz e Félix conversam com o médico, dizendo que Gibo ainda está com muita dor, mesmo depois de 3 semanas em recuperação da cirurgia. O médico explica que, infelizmente, os últimos exames mostraram que a cirurgia não saiu como esperado, o que significa dizer que os nervos do menino foram afetados durante o procedimento, e ele vai precisar ser operado novamente, ou poderia ficar sem caminhar de vez. Gibo chega bem na hora e escuta toda a conversa. Mário e Félix só se olham por cima dos ombros de Luz e o infeliz do pai abaixa a cabeça, pois foi avisado que o filho não estava apto para fazer a cirurgia. Nesse meio tempo, começa outro teatro na universidade. Salma entra em uma sala, fingindo que está chorando e fingindo que não sabia que Leonardo estava ali. A moça, no auge de sua atuação, pede desculpas ao amigo, dizendo que não sabia que ele estava ali, mas quando vai embora, o médico a chama, querendo saber o que aconteceu. Chorando, Salma diz que terminou o namoro com Matias, pois ela comentou que gostaria de se casar e ter filhos, e o rapaz ficou bravo, pois pensou que ela estava pressionando. E a entojada aproveita para dar mais um abracinho no rapaz e os dois acabam se beijando. Ângela chega bem na hora e pega o casal no flagra. Quando abre os olhos, depois de ter feito o que fez, Leonardo se dá conta que a enfermeira viu tudo. Sem dizer uma palavra, a moça se retira e o médico corre atrás dela, mas Salma o impede, dizendo que ele não precisa mais dar explicações. Porém, o rapaz, atônito com o que acabou de acontecer, diz a ex que não sabe por que a beijou e que não estava pensando direito. A Sensal insiste e obriga o médico a dizer: Salma, eu não sei bem o que quero. Talvez eu esteja me sentindo sozinho e você tenha me apoiado tanto que me confundi. Mas também não quero que você fique confusa. A moça tranquiliza o rapaz, dizendo que foi só um beijinho, mas com aquilo, teve certeza que ele ainda guarda algum sentimento por ela. Mas Leonardo deixa claro que não pretende voltar com a moça, apesar dela confessar que alimentou algumas esperanças, mas parece que fez papel de boba. Do lado de fora da sala de aula, Ângela enxuga as lágrimas, segurando a barriga. Enquanto isso, no hospital, Gibo não se conforma com o que o médico falou. Félix pressiona o médico, que esclarece que avisou ao sujeito sobre os riscos da operação e completa: você insistiu na cirurgia de Gibo e até me pressionou para que operasse o menino antes do tempo certo, apesar de te dizer que a cirurgia não era recomendada no caso dele. Depois de ouvir a declaração do médico, Luz monta num porco e responsabiliza o marido por Gibo estar sofrendo, além de dizer que isso ela jamais vai perdoar. Félix tenta se defender, mas o médico continua afirmando que foi muito claro na avaliação do garoto, e mesmo assim, ele decidiu adiantar a cirurgia. O bandido esperneia, diz que vai processar e coisa e tal, mas Luz se mete de novo na discussão e diz que o doutor está sendo muito claro, pois foi ele quem deu a ordem para que o filho fizesse o procedimento de qualquer jeito. Gibo começa a chorar de novo, pois acha que não vai voltar a caminhar. Luz, por sua vez, está desesperada. E em outro hospital, Álvaro continua enfrentando as acusações de corrupção feitas por Abraão. O rapaz abre a gaveta do móvel e tira um envelope, mandando o advogado abrir. São fotografias do sujeito com sua amante. Em outra ala, Clarinha insiste em tentar caminhar novamente e coloca Dário em uma saia justa, pois pede um beijo ao pediatra. Na sala de Álvaro, o rapaz continua tentando negociar uma saída e ameaça o gordinho de divulgar as fotos da amante do homem, dizendo, inclusive, que sabe que ele paga a universidade da moça. O rapaz propõe que os dois façam um pacto e mantenham o silêncio sobre os segredinhos que têm e diz: olha só, Abrão, vou te dar essas fotos para que você coloque num quadro bem bonito, para que você lembre que comigo ninguém se mete. Do outro lado da cidade,
Luz não se conforma com a mentira de Félix e cobra do marido porque ele não contou que a cirurgia do filho tinha um risco tão grande. O sujeito se defende mais uma vez e diz que não foi esse o quadro que o doutor passou para ele. Mas a doméstica resolve enfrentar o sujeito e diz: é por sua culpa que Gibo está assim. Primeiro, quando você o atirou escada abaixo quando tinha 2 anos. E agora, por causa da sua irresponsabilidade em adiantar a cirurgia. Era por isso que você queria ir sozinho às consultas, não é verdade? Para dar uma de herói. Veja como você o deixou. Mas esta não vou deixar passar. Finalmente, Lucy dá conta que tudo foi uma armação do sujeito para ganhar pontos com ela. E chorando, diz que vai levar o filho para se consultar com Leonardo e o especialista que ele indicou. Na universidade, Angela conta a Ed sobre a cena que acabou de assistir, mas a conversa é interrompida pela Naja loira, que quer conversar com a enfermeira, a sós. Obviamente, a moça só quer destilar sua dose diária de veneno e já começa perguntando: te disse ou não te disse que quando você desaparecesse do mapa, Leonardo voltaria comigo? Aceita sua nova realidade. Seu lugar é estar com Álvaro, o papai do seu filho. A enfermeira argumenta e diz que se Leonardo realmente a ama, não teria por que estar tão confuso. Mas a entojada não cala a boca e larga. Comigo, Leonardo pode ter sua própria vida, enquanto contigo, ele não vai ser nada mais do que o padrasto de seu filho. Essa é a verdade. Deixe de ser egoísta e pense no que é melhor para Leonardo e para o seu bebê. Mas Angela não aceita o desaforo e responde: você não tem certeza do que Leonardo sente por você. Tanto é assim, que você quer que eu me afaste dele a qualquer preço. Se ele te amasse de verdade e você estivesse segura disso, não teria por que estar aqui, me enchendo o saco. Leonardo não passa de uma peça a mais em seu jogo sujo. E Salma, com a maior cara de cínica, diz: sim, mas também é homem e eu moro na casa dele. E eu vou estar ali esperando. Quando ele se sentir sozinho em uma madrugada, pode ter certeza que vou saber como consolá-lo. É só uma questão de tempo para que voltemos a namorar. Você mesma viu, foi ele quem me beijou. Sem paciência, Angela diz à rival para cantar Vitória em outro lugar, mas a Branquela manda a moça correr atrás de Álvaro e deixar Leonardo em paz. Nesse meio tempo, o Falcatrua leva mais um pagamento a Gregório. Desta vez pelas fotos que o sujeito fez de Abraão com sua amante. E na universidade, Ed recebe a convocação para começar sua residência médica, mas a secretária diz que não pode adiantar para qual hospital que ele vai, pois depende de alguns critérios e que é a coordenação do curso que determina para onde serão mandados os estagiários. Leonardo aparece correndo e pergunta ao rapaz se ele viu Angela, pois precisa falar com ela. Mas Ed afirma que duvida muito que a sua amiga queira falar com o doutor. A enfermeira, na verdade, está sozinha no banheiro, colocando suas mágoas para fora. Leonardo resolve mandar uma mensagem para ela, mas ela decide responder e diz que os dois não têm mais nada para conversar e bloqueia o rapaz. Do outro lado da cidade, Gibo chega em casa e é recebido com festa pelos amigos. Mas Pablo percebe que o menino está triste. Por mais que a turma tente animar o menino, não adianta nada. Pablo pergunta se o garoto já pode começar a sua reabilitação, mas Luz conta que a cirurgia deu errado, e ele não está pronto para isso. Chorando, Gibo diz que quer ir para seu quarto, pois não quer ver ninguém e nem ir à escola. Álvaro vai visitar a irmã, que já avançou bastante na recuperação e quer saber quando vai conhecer a cunhada Samantha. O rapaz leva um livro de presente para a garota e também um celular. Júlio, por sua vez, dá uma passadinha no consultório de Leonardo para ver o amigo, que diz que não está muito bem e precisaria conversar com alguém. E enquanto numa ala do hospital, Clarinha conta ao irmão que deu seus primeiros passos. Em outra, Léo conta sobre a situação com Angela e o que aconteceu com Salma, dizendo que está confuso e não sabe se beijou a ex por agradecimento ou por ainda sentir alguma coisa por ela. Do outro lado do hospital, Álvaro conta a Dário sobre o que aconteceu entre ele e Abraão. Mas o rapaz muda de assunto e diz que acha que sua irmã está se afeiçoando muito ao pediatra. E no consultório de Léo, Júlio diz ao rapaz para deixar a coisa correr e seguir o que manda seu coração. Álvaro, por sua vez, aperta Dário para saber quem é o amante de Samantha, pois ele tem certeza que a esposa o está traindo. De repente, o pediatra finge uma queda de pressão e diz que está se sentindo mal desde cedo. No cortiço, todo mundo está comendo os quitutes preparados para a recepção de Gibo, mas nem se comenta com Abel que está triste por ver o garoto daquela maneira. Mas o mecânico não perde a oportunidade para dar em cima da advogada novamente e começa a perguntar se ela não pensa em ter um filhinho, assim, parecida com ele e coisa e tal. Porém, Estrela aparece para dar uma dura no rapaz
dizendo que a mulher é muita areia para o caminhãozinho do rapaz. Porém, nem se avisa que os primos devem informar as autoridades que estão cuidando de uma órfã, pois do contrário, podem ser acusados de sequestro. Nesse meio tempo, a ginecologista de Angela manda a moça se vacinar contra a influenza, e Samantha, que estava passando pelo consultório da médica, ouve a conversa e tem uma ideia. De noite, Leonardo resolve ir até a casa de Adela, procurar por Angela, mas a mulher diz que a filha não está, e pede ao rapaz que se retire. Mas a enfermeira chega e diz ao ex-namorado que os dois não têm mais nada para conversar, pois agora sabe que não foi a única que mentiu sobre seus sentimentos, pois ele também ainda está apaixonado por Salma. E por mais que Leonardo diga que não sabe por que beijou a moça e que não sente mais nada por ela, Angela, cheia de ciúmes, argumenta que agora tem certeza que foi usada pelo médico para fazer ciúmes na ex-noiva e assim conseguir o que sempre quis, ou seja, reatar a relação com Salma. Enquanto isso, Estrela tenta de todas as formas animar Gibo, que está deprimido com o resultado da cirurgia e com a possibilidade de jamais voltar a andar. Angela, por sua vez, depois de ter sofrido calada por muito tempo, continua metralhando Leonardo, sem dar tempo do rapaz responder e diz: "Você fica me acusando e acusando Álvaro de sermos bons atores, mas você é ainda melhor, pois enganou todo mundo e até você mesmo. A única coisa que você queria todo este tempo era voltar com Salma, por isso se sentia tão confortável com ela morando em sua casa. Honre as calças que você veste e admita. Vá embora de uma vez. Corre logo para os braços dela que é seu lugar." Irritado, o médico responde: "Meu lugar é ao seu lado, mas você continua apaixonada por aquele infeliz. É por isso que você quer que eu volte com Salma, não é verdade? Assim você se sente menos culpada pelo que fez." Cansada de discutir, Angela diz que tudo está como sempre esteve. Ela apaixonada por Álvaro e ele, por Salma, e grita: "Vai logo, case-se com ela e tenha muitos filhos." O médico diz que talvez faça isso mesmo, e a enfermeira, ainda mais furiosa, pede a Deus que abençoe o casamento do rapaz, contanto que ele fique bem longe de sua vida. Na casa ao lado, Luz, chorando, diz a Pablo que está muito preocupada com o filho, que nem quer comer de tanta tristeza. Ela se culpa por ter permitido que o garoto fosse operado às pressas, mas o motorista diz que a culpa é de Félix e avisa que vai ajudar a moça em tudo, pois para ele, Gibo é como um filho. Mirtes volta de viagem e é recebida pela Naja loira, que diz que sentiu muita falta da amiga. A mulher conta que, antes de ir para casa, passou no hospital para colocar sua nova prótese e conta que consegue caminhar muito bem com ela. Além disso, a Megera diz que seu plano vai de vento e popa e as coisas com Geraldo estão uma maravilha. Salma também conta que as coisas com Leonardo estão ótimas e ele até a beijou. No cortiço, Pablo recebe outro ultimato da empresa de água, que deu um prazo para o pagamento da dívida até o dia seguinte. Abel, que também recebeu a notícia, diz para o primo e Lu se sentarem, pois precisa conversar com eles. Geraldo, que também já chegou em casa, pega a foto da esposa dizendo que já está de volta e beija a aliança e resolve pegar as joias da mulher de dentro do armário. Nesse meio tempo, Abel conta que nem se pediu que informasse a polícia sobre Estrela, pois caso não o façam, eles podem ser acusados de sequestro. Escondida no corredor da casa, a garota escuta tudo. Na mansão, Geraldo coloca as caixas cuidadosamente sobre a cama e descobre que todas as joias da esposa simplesmente desapareceram. No hospital, Samantha tenta envolver mais um funcionário na sua vingança contra Álvaro e diz ao rapaz que pode transferi-lo para Guadalajara como chefe de enfermagem da filial, além de um aumento de salário e um bônus pela mudança de setor. O enfermeiro, que não é bobo, quer saber o que ela quer em troca. Mas antes de responder, a mulher pergunta se o rapaz trouxe o medicamento que ela pediu. Ele mostra a medicação e então Samantha ordena: "Sei que você é responsável pela vacinação do corpo de enfermagem que vai ocorrer no hospital amanhã. E também sei o que essa droga é capaz de fazer se aplicada a uma mulher grávida. Pois então, amanhã, quero que você aplique uma dose desse remédio na enfermeira Ângela Gutierrez, ao invés da vacina contra a influenza." O enfermeiro se assusta com a proposta, mas Samantha reafirma o que quer fazer. Mesmo assim, o sujeito argumenta que se fizer isso, pode provocar um aborto. A Patty, sorrindo, diz que é exatamente isso que ela quer e pergunta se os dois têm um trato. Enquanto isso, em seu apartamento, Leonardo não consegue esquecer o dia em que Ângela terminou o namoro, dizendo que continuava apaixonada por Álvaro. Para variar, a grudenta aparece e pergunta se o rapaz está se sentindo mal. O rapaz revela que apenas estava repassando em sua mente algumas coisas que não consegue entender.
Aproveitando a deixa, a Sensal diz que precisa muito contar uma coisa ao médico, e volta com a mesma cantilena de sempre, dizendo: olha só, eu terminei com Matias porque ele não tinha os mesmos planos que eu, para o futuro. E você terminou com Ângela porque vocês dois também não tinham os mesmos planos. Leonardo não entende nada e pergunta onde a moça quer chegar. Pegando na mão do ex, Salma diz: você ainda não entendeu? Nós dois queremos o mesmo, uma família, estabilidade, um matrimônio. Acontece que acabamos buscando isso com as pessoas erradas. E pela enésima vez, Leonardo deixa claro que é tarde demais para reatar o noivado, mas ela não aceita e ainda diz que, uma vez, os dois se amaram muito e poderão voltar a se amar novamente. E se fazendo de boa moça, arremata: eu jamais me atreveria a dizer tudo isso se não fosse pelo beijo que você me deu. Mesmo assim, Leonardo enche os pulmões de ar, conta até 10 e diz: Salma, aquele beijo foi um erro. Mas não adianta. Ela insiste dizendo: você acha que o que sentimos um pelo outro é um erro? Não quero uma família com um homem que não seja você. Vamos voltar a namorar, por favor. Tenho certeza que juntos podemos ser felizes. E ela tenta, até colocar a mão no rosto do rapaz, que chega a se levantar, já começando a ficar irritado com tanta insistência. Leonardo, esperando que desta vez a doida entenda, afirma: Salma, eu não quero te machucar. E além disso, não me sinto pronto para começar uma relação agora. O que aconteceu com Ângela ainda está muito recente. A moça, totalmente despeitada, perde a linha e diz: isso que você fica falando sobre seu namoro com Ângela é uma desculpa. Na verdade, você não quer nada comigo. E eu não entendo por quê. Não importa se Ângela jogou sujo e também não importa o quanto te apoiei. Você nunca vai me perdoar. Novamente o médico tenta explicar: eu gosto muito de você, mas... Salma não deixa nem o rapaz terminar a frase e completa: mas você não quer um futuro comigo. Entrando na fase dramalhão, a loira insossa, quase chorando, reclama: só quero que você saiba que meu amor por você é incondicional. E é bom você também se lembrar quem esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis de sua vida e quem te rejeitou. O bom coração de Leonardo ainda tenta conversar com a moça, mas ela deixa o rapaz plantado no meio da sala. Enquanto isso, no hospital, Samantha pressiona o enfermeiro para que aceite sua proposta. Mesmo com medo do crime que está prestes a cometer, o sujeito acaba aceitando e diz à influencer que pode contar com ele para a empreitada. Porém, ele quer saber quais são as suas garantias de que a chefa vai mesmo cumprir o que está prometendo. Samantha, então, afirma que, quando Ângela estiver hospitalizada, ele receberá sua recompensa, mas avisa o rapaz para que ele mantenha a boca bem fechada, pois caso contrário, os dois se ferram. Logo que o enfermeiro sai, a influencer recebe uma ligação do marido. Ela olha para o celular e, antes de não aceitar a chamada, pensa consigo mesma: aí está ele novamente querendo saber onde e com quem estou. Na periferia, Estrelinha, que está escondida ouvindo a conversa dos adultos, chora baixinho. Luz pergunta aos primos se não existe nada que eles possam fazer antes de entregar a menina para a assistência social. Abel responde que, segundo Nancy, o melhor que eles podem fazer é avisar as autoridades que a garota está morando com eles. A doméstica pergunta o que vai acontecer com a menina, e o mecânico esclarece que é possível que levem Estrelinha para um orfanato. Enquanto isso, na mansão dos Vega, Geraldo pergunta à empregada se ela sabe alguma coisa sobre o sumiço das joias de Beatriz. A mulher explica que sabia onde a patroa guardava tudo, mas nunca se atreveu a mexer em nada, e ainda comenta que achava que o patrão iria trancar tudo antes de viajar. Arrependido, o empresário revela que acabou se esquecendo, pois estava sob muita pressão. Vendo o desespero do homem, a mulher chega a sugerir que, talvez, Samantha tenha guardado as joias em outro lugar, mas Geraldo diz não acreditar que a filha tenha mexido nas coisas da mãe e lembra que Beatriz sempre guardava tudo no mesmo lugar. E para piorar a situação, a doméstica levanta a possibilidade de ter havido um roubo na residência. Do outro lado da cidade, Leonardo consegue se refugiar novamente em seu quarto. O rapaz não consegue esquecer das palavras de Salma, quando mandou ele se lembrar de quem o apoiou e de quem o rejeitou. Ele também se lembra da conversa que teve com Ângela, quando contou a ela que Álvaro o visitou na cadeia e disse que o namoro dele com a enfermeira estava com os dias contados. E por falar no diabo, Álvaro está desesperado no celular, deixando a 100ª mensagem para a esposa quando ela chega toda sorridente. Botando fogo pelas ventas, o rapaz quer saber onde a mulher estava. Samantha, por sua vez, se diverte com o sofrimento do marido e ainda faz piada, dizendo que estava no hospital, atendendo uma pessoa muito interessante.
Cornélio perde a linha e avisa a esposa que ela nem tente traí-lo, pois não admite ser motivo de chacota. Mas a moça, que não aceita desaforo, diz ao energúmeno que está fazendo a mesma coisa que ele e ainda joga na cara do marido que ele a deixa cansada com tanto mimimi. Para encerrar a DR, a influencer sai do quarto, dizendo que vai falar com o pai, pois não conseguiu fazer isso ainda, desde que ele chegou de viagem. Leonardo, por sua vez, continua repassando tudo na sua cabeça e lembra do dia em que perguntou a Salma como ele foi liberado pela polícia. Ele também se recorda que a moça contou que foi capaz de convencer Gregório a retirar as acusações. Mas a pegajosa não dá trégua e vai novamente ao quarto do rapaz, que está só de cuecas. E que pernas tem esse Leonardo? Dá uma congelada aí, editor. Sem graça, o rapaz pede que a moça o espere terminar de se vestir, mas ela já entrou e ainda comenta que a vida é engraçada, pois, há pouco tempo, os dois tinham tanta intimidade e agora, toda aquela cerimônia. Fingindo que não ouviu, o médico pede desculpas por ter sido grosseiro mais cedo, quando os dois estavam conversando. Salma diz que ele não tem do que se desculpar e emenda, revelando que sabe que o pressionou e começa novamente com o mesmo trololó. Já aboletada no sofazinho do quarto, ela diz: "Eu entrei em desespero. Me desculpa, mas é porque eu te amo, Leonardo. Sempre te amei. Só quero que a gente converse com calma, tá?" Desta vez, o médico resolve não discutir e, dizendo que vai tomar café, deixa a doida sozinha novamente. Nesse meio tempo, na casa dos Vega, o circo está armado. É que Samantha ficou sabendo do sumiço das joias da mãe e pergunta à empregada quem entrou no quarto de seu pai enquanto ele estava viajando. A mulher responde que da criadagem, só quem entra ali é ela, Luz e a dela. Geraldo resolve perguntar à filha se por acaso ela não guardou as joias da mãe em outro lugar, mas a moça se defende, afirmando que jamais faria isso, sem avisar. A influência agora engatilha sua espingarda para a coitada da Adela e quer saber da doméstica o que a cozinheira foi fazer no quarto de seu pai. A mulher explica que, como a casa estava vazia e não tinha por que cozinhar, Adela começou a ajudar na faxina. Geraldo se dá conta de onde a filha quer chegar e pergunta: "Por acaso você está supondo que Adela e Luz tenham alguma coisa a ver com isso?" Mais uma vez, a moça se defende dizendo que não está insinuando nada e sim perguntando, pois Elba está com a família há muitos anos e nunca aconteceu nada, e completa: "Com aquela tonta, a tal Luz, também não aconteceu nada até agora." Geraldo não se contenta com as explicações da moça e pergunta se ela está afirmando que as joias foram roubadas. Samantha, então, diz ao pai que, se ele não tirou as coisas de Beatriz do armário, a única possibilidade é mesmo um roubo. Sem saída, Geraldo manda a doméstica reunir todos os empregados no dia seguinte, pois precisa descobrir o que aconteceu. Mas a influência tem uma opinião diferente e diz ao pai que eles precisam fazer uma denúncia e manda a criada chamar Luz e Adela imediatamente. Apavorada, a mulher já ia sair correndo para ligar para as colegas e mandar elas voltarem para a mansão, mas o empresário se mete e reafirma o que acabou de dizer. Ele pede que a doméstica cumpra suas ordens e reúna os funcionários no dia seguinte e encerra a conversa, dizendo que quer ficar sozinho. Enquanto isso, Leonardo volta com os cafés e diz que quer mesmo conversar com a moça com calma, pois moram debaixo do mesmo teto e não dá para ter climão. Mais uma vez, a moça diz que quer ter uma família. Novamente ela pergunta por que os dois não podem tentar novamente. Leonardo resolve desenhar para ver se ela entende e diz: "A gente não pode voltar a ficar junto, porque já nos magoamos demais. Quando você foi embora, eu fiquei destruído. E agora, com Ângela. Me perdoe, mas são muitas decepções." Salma, agora, quer saber se o rapaz tem esperanças de reatar o namoro com a enfermeira. Mas ele é categórico e diz que não, pois já se deu conta de quem a moça realmente é. E por isso, jamais os dois vão ficar juntos novamente. Não satisfeita, a moça insiste mais um pouco e reafirma que o ama, pedindo mais uma vez que os dois tentem novamente, prometendo que vai tratá-lo como ele merece. Além disso, ela volta a falar sobre os planos de ter uma família e lasca um beijo no rapaz, que acaba cedendo. Mas, quando pinta o clima, ela corta o embalo, lembrando que sabe que ele precisa acordar cedo para trabalhar, limpando o batom da boca do médico e ainda completa, dizendo que vai deixá-lo descansar. Só que Leonardo não consegue dormir e continua tentando entender por que Ângela o enganou. A moça, que também não consegue dormir, só chora. No dia seguinte, no cortiço, na hora do café da manhã, Abel chega dizendo que está procurando por Estrelinha, mas não consegue encontrar a garota. Pablo chega e também conta que não encontrou a menina do lado de fora. Todo mundo começa a procurar,
e Abel vai procurar a garota dentro da geladeira. Na casa ao lado, Adela e Ângela contam o dinheiro que têm, e a enfermeira diz que a grana das duas não dá pra tudo. A moça ainda comenta que precisa pagar a faculdade, ou vai ter que pagar juros, pois não conseguiu a bolsa de estudos, e ainda por cima, as faculdades públicas não a aceitaram. Ângela avisa a mãe que precisa ir ao hospital se vacinar e depois vai para a faculdade. Porém, o celular de Adela toca e ela comenta que a ligação é da casa de Geraldo. Depois de desligar, Adela comenta com a filha que precisa ir mais cedo para o trabalho, pois o patrão quer falar com todos os empregados, mas não sabe o motivo. Porém, a cozinheira chega a dizer que acha que aconteceu alguma coisa, pois a colega estava muito estranha ao telefone. Nesse meio tempo, Gibo encontra uma carta de Estelinha, que conta que ouviu a conversa dos adultos e descobriu que vão mandá-la novamente para um lar adotivo, mas como não quer isso, resolveu voltar para as ruas da cidade. E enquanto no hospital, Clarinha mostra a sua melhora ao irmão e à Fedra, enquanto troca olhares com Dário. Na faculdade, Irma distribui os formulários para que os alunos possam iniciar sua prática acadêmica, coordenada por Duarte e com Josefina. A secretária explica que os alunos devem colocar 2 opções de hospital em que gostariam de trabalhar e serão selecionados pela média. Mas o médico não perde a oportunidade de pisar em Ângela e diz: vocês podem também ser mandados para algum hospital que nem imaginam por não ter alcançado a média. Logo de manhã cedo, Geraldo reúne em seu quarto as 3 domésticas e o motorista, para comunicar sobre o desaparecimento das joias de Beatriz. O empresário explica que não está acusando ninguém, mas precisa saber o que aconteceu. Pablo comenta que raramente entra na casa e só sobe para os quartos se for chamado. Adela, por sua vez, afirma não saber nem de quais joias o patrão está falando, pois nunca as viu. E Luz, por sua vez, jura que não sabe de nada sobre o sumiço dos berloques de Beatriz. Samantha aparece no quarto do pai, acompanhada por Mirtes, que pede desculpas por estar se metendo, mas diz ao amigo que ele deveria fazer uma denúncia. O empresário contemporiza e afirma que não será necessário chegar ao extremo com o assunto. Porém, Samantha, já histérica logo cedo, afirma que vai seguir adiante e vai avisar as autoridades sobre o furto, e ainda diz que quem não deve, não teme. Pablo resolve dar seu palpite e diz ao patrão que mete a mão no fogo pelas colegas, pois são todos honestos. Mas Samantha continua acusando Adela e Ângela do roubo. Geraldo pede que todos se acalmem e Luz sai do ar por alguns instantes, lembrando do dia em que viu Samantha e Oscar no quarto de Geraldo, justamente mexendo nas joias de Beatriz. O empresário nota e pergunta à doméstica se ela tem algo a dizer, mas a moça só afirma que podem futricar em todas as coisas dos funcionários da casa, pois não vão encontrar nada. Geraldo tranquiliza todo mundo dizendo que jamais seria capaz de fazer uma coisa daquelas e não vai fazer nenhuma denúncia. Pra quê? Samantha surta e insiste na ideia de chamar a polícia, pois não se conforma com a passividade do pai. O homem perde a paciência e manda a filha calar a boca, ao mesmo tempo em que manda Mirtes embora de seu quarto. A megera insiste, mas ele diz que quer que elas saiam imediatamente dali. Antes de dispensar os funcionários, o empresário pede desculpas e agradece a todos pelo carinho e pelos serviços que eles têm prestado à família. Porém, ele percebe que Adela ficou chateada com o circo de Samantha e tenta falar com a mulher, que o dispensa, apenas com um aceno. A advogada avisa que precisa ir trabalhar, mas vai avisar as autoridades que se dedicam a encontrar crianças desaparecidas. O mecânico, que de bobo só tem a cara, aproveita para pegar na mão da advogada e agradece a ajuda. E no hospital, Ângela chega correndo da universidade para se vacinar. Enquanto isso, na cozinha da mansão Vega, Luz comenta com Adela que nunca se sentiu tão mal na vida, como com o que acabou de acontecer. A moça revela que não vai com a cara de Samantha e Mirtes, pois acha as duas um nojo. A cozinheira, que também está magoada, conta que nunca em sua vida pegou algo que não fosse seu e que também nunca tinha sido tratada daquela maneira, pois praticamente acusaram a ela e sua filha de ladras. Porém, Samantha aparece na cozinha, acompanhada de Mirtes, e manda Luz deixar Adela sozinha, pois precisam conversar com a cozinheira. A doméstica diz que prefere ficar, mas a influencer, delicada como sempre, grita: "Eu não pedi a sua opinião, mandei que você saísse." Adela aconselha a amiga a seguir as ordens da moça, para não se meter em problemas. Segundos depois que Luz sai, Mirtes abre seu bocão e diz: "Se você tem um pouco de decência, deveria devolver as joias que você pegou." Calmamente, e olhando firme para a bruaca, Adela responde que nem ela, nem a filha estão envolvidas no sumiço das joias.
Samantha resolve dar seu palpite, e lembra que Elba já trabalha na casa há muitos anos, e nunca sumiu nada. Ela ainda lembra que com Luz, também aconteceu a mesma coisa e completa. Portanto, as únicas suspeitas aqui são você e sua filha. Mas a cozinheira não se mixa e responde: que pena. Mas não fomos nós. E não vou repetir. Samantha, mais uma vez, interrompe a mulher e avisa que é melhor ela não bancar a esperta. Luz escuta tudo escondida atrás de um móvel da cozinha, principalmente quando Samantha começa a humilhar a dela e Angela. Sem perder a classe, a cozinheira responde com um meio sorriso: eu não vou permitir que você nos insulte e nos trate mal. Minha filha é uma mulher decente, assim como eu. Mirtes começa a rir e é acompanhada pela influencer. A megera perneta ainda diz que a cozinheira está sendo tratada exatamente como merece e acrescenta: ou será que você acha que temos que ter alguma consideração por duas ladras? A mulher se irrita e responde: pensem o que quiserem. Eu não roubei nada. E nem a minha filha. A influencer então sugere que a dela devia aproveitar que ainda não foi oficialmente acusada de nada e se mandar. Mas Mirtes comenta que a mulher nunca vai sair dali por vontade própria, pois descobriu uma mina de ouro e ainda diz: basta ver o que a filha destazinha fez com meu filho. Porém, sem levantar o tom de voz, a dela diz a Mirtes que, mesmo que ela seja amiga da família, não tem o direito de insultá-la, nem tampouco a Angela. Indignada, a socialite ameaça a cozinheira, dizendo que vai convencer Geraldo a denunciá-la para a polícia e mandar as duas para a cadeia. Algumas horas depois, Geraldo chega ao escritório e encontra Abraão, que conta que, apesar da investigação que fez, não encontrou nada, e o que comentou antes foi uma pista falsa, pois Álvaro está limpo. No setor de vacinação, Angela se senta para tomar sua dose do remédio. Como combinado, o enfermeiro troca a medicação e aplica a droga na enfermeira. Enquanto isso, Mirtes recebe um interessado em comprar a sua galeria. O homem diz que ficou impressionado com a coleção de obras, principalmente com os quadros de Beatriz. Os dois fecham negócio e combinam de assinar o contrato de compra e venda. E Angela, que foi procurar Leonardo para falar sobre a situação de Gibo, contando que a cirurgia do menino não deu certo, começa a passar mal. O médico percebe, mas ela nega e continua falando sobre a possibilidade do garoto entrar no programa da fundação. O rapaz entrega os formulários que precisam ser preenchidos por Luz para a internação do menino, e a enfermeira cai desmaiada como uma jaca podre. Leonardo se apavora e, mais uma vez, pega a moça no colo e a leva para a enfermaria. Do outro lado da cidade, Abel continua procurando por Estrelinha. A garota vê o marmanjo e se esconde, enquanto ele liga para a Luz, avisando que ainda não tem notícias da menina. No hospital, Nélida chega correndo à enfermaria, e Leonardo conta que a pressão de Angela está muito baixa. Os dois correm para atender a enfermeira com os primeiros socorros, enquanto a moça continua inconsciente. Aos poucos, Angela recobra a consciência e sente muita dor. Os dois percebem que ela está com hemorragia. Ela se apavora e pede a Leonardo que salve seu bebê. No cortiço começa a faltar água. Abel, todo ensaboado, sai do banheiro gritando que cortaram o abastecimento. Na hora do almoço, Geraldo vai comer em casa e a dela diz que a comida já está pronta, avisando que aquela é a última refeição que ela vai fazer para ele. O empresário quer saber o que está acontecendo e, com lágrimas nos olhos, a mulher diz que nem ela, nem a filha são ladras e não admite ser humilhada, explicando que este é o motivo do seu pedido de demissão. Nesse meio tempo, Dário vai falar com Clarinha sobre sua reabilitação, mas a moça não resiste e diz ao pediatra que o único passo que quer dar é beijar o rapaz e lasca aquela bicota no médico. Na enfermaria, a ginecologista chega para atender Angela e diz que a hemorragia da moça não quer ceder, explicando que ela teve uma ameaça de aborto e o bebê corre risco de morte. Chorando, a enfermeira conta que não sabe o que aconteceu, pois estava tudo bem com sua gravidez e lembra que a única coisa que fez diferente foi receber a vacina que o hospital estava administrando aos funcionários. Leonardo avisa que vai falar com Nélida para tratar da internação de Angela, e a ginecologista diz que a moça terá que permanecer em repouso absoluto para poder salvar o bebê. Nélida pega Dário no maior beijo com Clarinha e sai correndo. Sem jeito, o rapaz se afasta da paciente dizendo que aquilo não pode acontecer, pois além de ele ser o médico dela, a moça também é muito jovem para ele. Mas a mocinha lembra que já tem 18 anos e não vê nada demais em gostar dele. Na maior saia justa, Dário revela à garota que não importa o que ele sinta por ela. Não é possível uma relação assim entre médico e paciente, pedindo a ela que se esqueça do que acabou de acontecer. Enquanto isso, Geraldo, que não entendeu a decisão de Adela, tenta convencê-la a permanecer no serviço,
mas ela explica que não pode continuar trabalhando em um lugar onde está sendo acusada de roubo, e revela que Mirtes e Samantha deixaram isso bem claro há alguns minutos quando foram falar com ela na cozinha. E por mais que Geraldo tente, a dela não muda de ideia. No hospital, Dário vai falar com Nélida para tentar explicar a situação, dizendo que a paciente está confusa. Porém, a enfermeira responde com uma pergunta, e quer saber se o pediatra, por acaso, também não está confundindo as coisas. A mulher resolve dar um conselho e diz que, se ele está sentindo alguma coisa por Clarinha, deveria se afastar. Leonardo chega e pergunta se ela conseguiu a autorização para a internação de Ângela, e a enfermeira responde que estava justamente pedindo a Dário para assinar a autorização de incapacidade, pois assim, a moça poderá continuar recebendo seu salário normalmente. Na periferia, Félix chega para dar um presente ao filho, mas dá de cara com Abel todo ensaboado, que está discutindo com os vizinhos sobre a situação da água. O sujeito aproveita para tirar onda com a cara do mecânico, mas Abel pergunta o que ele tá achando de tão engraçado. Nancy, que está junto com o rapaz, sugere que ele fale com seu amigo na companhia da fornecedora de água e os moradores já começam a torcer pelo bandido. Na casa de Geraldo, Luz pede desculpas por não ter contado antes, mas como a dela se demitiu, resolveu dizer a ele que viu Samantha mexendo no quarto do patrão, justamente onde Beatriz guardava as joias. O empresário, decepcionado, comenta que não acredita que sua própria filha tenha sido capaz de fazer tal coisa. Porém, a doméstica explica que tem quase certeza que Samantha fez aquilo com a intenção de prejudicar Ângela. O homem diz que não pode acusar a influencer de nada sem provas, porém, sabe que a dela está chateada, pois não quis permanecer no trabalho, mesmo ele garantindo que não iria acontecer nada. Ângela, que não para de chorar, conta à ginecologista que acha que foi sua culpa a ameaça de aborto, mas a médica diz que isso pode acontecer pelas mais diversas razões. Nélida aparece dizendo que os documentos de internação da moça já estão prontos, e a doutora, ao sair do quarto, pede à enfermeira-chefe que avise a Geraldo sobre o que aconteceu. Em casa, o empresário continua se desabafando com Luz e fala de sua falecida esposa com saudades. Indignado com o que acabou de descobrir, ele diz que é o cúmulo que Samantha tenha pego as joias da mãe só para fazer mal a uma pessoa. Triste, ele diz que precisa ir trabalhar, mas agradece à doméstica pela confiança. E justamente no hospital, outro rolo começa a acontecer. É que Leonardo resolve avisar Álvaro que Ângela foi internada com urgência, pois estava tendo um aborto espontâneo. Na enfermaria, a moça liga para a mãe, contando o que aconteceu e pedindo a Adela que vá vê-la. Álvaro chega correndo e chorando, diz à moça que sente muito o que aconteceu. A enfermeira, que não consegue parar as lágrimas, diz ao rapaz que não quer perder a criança. Chorando, Álvaro coloca a mão na barriga da garota e começa a conversar com a criança, se apresentando como seu pai. Leonardo, escondido atrás da porta, escuta tudo e acaba ficando comovido com a situação, quando Álvaro pede a Deus pela saúde do filho que está para nascer. O médico resolve entrar e se coloca à disposição, mas o Sr. Topete cria o maior debate dizendo que tem certeza que o rapaz estava torcendo para que Ângela perdesse o bebê. O sangue sobe e Leonardo começa a gritar. Os dois acabam discutindo feio, como sempre. A coisa cresce e Álvaro, irritado, chega a acusar o doutor de fazer todo o possível para que os dois se separassem, e com isso, chegou a colocar em risco a vida do bebê. Aproveitando a oportunidade, Álvaro ainda joga na cara de Leonardo que aquela criança é a prova do amor que existe entre ele e a enfermeira. Ângela, que não consegue se controlar, pede aos dois que saiam de seu quarto imediatamente. A médica ginecologista chega e dá a maior bronca nos rapazes, dizendo que a paciente precisa ficar tranquila por causa do seu estado de saúde. Mas o galinho de briga resolve enfiar as mãos no bolso e joga na cara de Josefina que ele é o diretor administrativo do hospital. Porém, sem papa na língua, a médica diz que ele pode ser o presidente da república, que ela não tá nem aí, e se está afetando alguma de suas pacientes, vai ter que se ver com ela. Agora, o metido à besta resolve contar que é pai da criança que Ângela está esperando, e toma outra da médica que avisa que, se é assim, ele deveria ter mais consciência da situação da enfermeira, pois qualquer estresse pode provocar novamente uma ameaça de aborto ou a perda do filho por completo. Enquanto isso, o enfermeiro liga para Samantha e conta que o plano funcionou, pois Ângela foi internada com hemorragia. Geraldo aparece no hospital e dá de cara com a filha. A moça diz que precisa falar com ele sobre umas questões de relações públicas da empresa. Com toda a calma, o empresário pede que a moça o acompanhe até seu escritório, pois também precisa conversar com ela. Porém,
Nélida aparece correndo e avisa a Geraldo que Ângela teve hemorragia e foi internada às pressas para evitar um aborto espontâneo. A cara cínica de Samantha é a melhor. No cortiço, enquanto a discussão sobre a água continua, Adela aparece e avisa a Abel que Ângela foi internada de urgência, com hemorragia, pedindo que ele avise a Luz e a Pablo. Nesse meio tempo, Abraão vai falar com Álvaro e quer saber por que ele enviou as fotos comprometedoras por e-mail. O rapaz diz que aquilo foi só uma lembrança e ainda aconselha o advogado a tirar umas férias e passar mais tempo com a família. Ou o e-mail também pode chegar à esposa e aos filhos do sujeito. Geraldo vai ver Ângela na enfermaria e tenta reconfortar a moça, dizendo que ela e seu filho têm um anjo que está cuidando dos dois lá do céu, e este anjo se chama Beatriz. Nesse meio tempo, Luz recebe uma ligação da secretária do hospital, avisando que Leonardo quer ver Gibo para saber se o menino se enquadra no programa da fundação para que possa realizar seu tratamento. Em outra ala, Dário tenta explicar a Clarinha que ela está confusa com a situação e que isso é normal. Ele explica que o que ela está sentindo é transferência, mas não pode sentir o que sente pela moça. Ela insiste e os dois acabam se beijando novamente. Mas o rapaz, assustado com seus sentimentos, sai correndo do quarto, dizendo que aquilo não pode mais acontecer. Na direção do complexo hospitalar, Samantha diz ao pai que sente muito pela situação de Ângela. Mas Geraldo dá na lata da moça e diz que não acredita que ela esteja sendo sincera. A moça rebate e afirma não merecer tanta desconfiança, pois afinal, não é um monstro. O empresário, que não tá afim de aturar mais um piti da moça, responde que os dois não estão ali para discutir a situação da enfermeira e sim falar sobre o sumiço das joias de Beatriz. A influencer quer saber o que o pai decidiu sobre o assunto, mas ele inverte o jogo, dizendo que é ele quem quer saber o que ela decidiu e espera que dessa vez a moça diga a verdade. Se fazendo de ofendida, Samantha pergunta se Geraldo acha que ela é responsável por isso também. Mas o empresário deixa claro que sabe muito bem do que ela é capaz, quando quer fazer prevalecer a sua vontade. A Patty tem um ataque e, se tremendo toda, reclama: "Agora sou culpada de tudo o que acontece no mundo. Eu não tenho nada a ver com isso. Você acha que eu gosto que você sempre leve em consideração o que Ângela e Adela te contam ao invés de se importar com a palavra de sua própria filha? Desde que me apaixonei por Álvaro, para você não sou nada. Você me odeia, me despreza. Você não se dá conta de como mudou comigo. Você não me ama mais. É como se eu tivesse dado uma punhalada em seu coração. E por mais que Geraldo diga que ama a filha, ela vai embora e o deixa para trás." Abraão aparece bem na hora e pede para falar com o chefe. Enquanto isso, em outra ala do hospital, Félix, Luz e Gibo estão na primeira consulta do garoto com Leonardo e o médico especialista. Na direção, Geraldo recebe a carta de demissão de Abraão, mas não aceita o documento, dizendo que o advogado não pode sair assim da empresa, pois afinal é um dos sócios do consórcio. Por mais que o empresário insista, o homem diz que vai manter as ações que tem na empresa, mas não vai mais participar administrativamente do negócio.